Capítulo 2. Algum problema? Ainda bem. Cada problema carrega em si as sementes de sua própria solução. Esta importante assertiva de Stanley Arnold, uma das figuras de proa do pensamento americano, sublinha o importante fato de que a solução está embutida em cada problema. Este capítulo irá mostrar-lhe como encontrar tal solução. Irá mostrar-lhe como lidar com seus problemas. E uma vez mais você verá que querer é poder. Quase que invariavelmente as pessoas supõem que todo problema seja intrinsecamente mau, ao passo que, muito pelo contrário, um problema pode ser, e o mais das vezes é, intrinsecamente bom. Quando o Senhor deseja dar-nos um grande valor, como age Ele? Acaso nulo dá embrulhado num belo e sofisticado pacote? Não, ele é demasiado sutil para tanto. É bem provável que ele esconda esse valor no meio de um problema grande e difícil e se ponha à espreita para verificar se temos estofo para dar-lhe solução, para atingir-lhe o centro, o núcleo que encerra a pérola inestimável. Algumas pessoas parecem pensar: a vida não seria uma coisa maravilhosa se tivéssemos problemas mais simples, ou menos problemas, ou melhor ainda, se não tivéssemos problema algum? Mas será necessariamente verdadeira essa assertiva? Acaso viveríamos melhor se tal acontecesse? Responderei à indagação relatando o incidente. Caminhando pela Quinta Avenida, notei um amigo de nome George, que vinha na minha direção. O aspecto melancólico e abatido de George fazia supor que ele não andava transbordando de êxtase e de alegria de viver. Uso aqui um eufemismo para dizer que George estava na fossa. De fato, ele estava por baixo. Senti comover-se a minha bondade natural, de modo que lhe perguntei: como está, George? Era apenas uma pergunta rotineira, mas constituiu um erro gigantesco de minha parte, pois, durante 15 minutos, George pôs-se a esclarecer-me com abundância de detalhes até que ponto era ruim sua situação, e quanto mais ele falava, tanto pior eu me sentia. Então perguntei-lhe: Jorge, que é que o está perturbando? Que é que o aborrece? Jorge sentiu-se mais estimulado ainda. Problemas, problemas. Não só problemas e mais problemas. Estou farto de tantos problemas. Quero me livrar deles para sempre. Jorge, estou ficando tão excitado com o assunto que se esqueceu por completo de que estava falando comigo e passou a vituperar ferozmente suas dificuldades, usando, ao fazê-lo, uma boa quantidade de expressões teológicas. Mas, sinto dizê-lo, ele não alinhava de forma teológica tais expressões. Procura-se o fim dos problemas. Norman, prosseguiu ele, livre-me de meus problemas e dar-lhe-ei $1000 em dinheiro. Bem, eu não sou homem que desdenhe semelhante oferta, de modo que ruminei e refleti até chegar a uma solução que não me pareceu má, pelo menos era realista. Mas, evidentemente, Jorge não simpatizou com a ideia, pois os mencionados $1000 ainda não me vieram ter às mãos. Bem, Jorge, disse-lhe eu, gostaria imenso de ajudá-lo, mas esclareçamos bem. Pelo que entendi, você quer se ver livre de todos os problemas, certo? Isso mesmo, replicou ele. Quero liquidar de uma vez com eles. Estou farto. Creia-me, para mim, chega. Nunca mais quero ter problemas na vida. Está bem, Jorge, eu tenho a solução, mas duvido que vá gostar. De qualquer forma, Eila, ainda outro dia estive em certo lugar por dever profissional e o encarregado me contou
que havia ali milhares de pessoas e nenhuma só dentre elas tinha o menor problema. Notei que um arrobo de entusiasmo assomou ao semblante de Jorge, fazendo-lhe os olhos brilharem. Menino, é disso que preciso. Leve-me até lá. Certo, estou falando do cemitério. E é pura verdade. Ninguém no cemitério tem problema algum. Para todos os seus ocupantes, a febre da vida é coisa superada. Pouco se lhes dá o que ouvimos no rádio, lemos no jornal ou vemos na TV. Ali não existem problemas, mas acontece também que lá todos estão mortos. Problemas, sinal de vida. Segue-se logicamente que os problemas constituem um sinal de vida. Eu chegaria mesmo ao extremo de afirmar que quanto mais problemas temos, tanto mais vivos estamos. A pessoa que tenha, digamos, 10 problemas dos bem difíceis está, segundo esse critério, 2 vezes mais viva do que o pobre coitado cujos problemas não vão além de 5. Se você não tem problemas de espécie alguma, advirto-o, você anda correndo grande risco. Está a caminho disso e não sabe. Talvez o melhor a fazer seja fechar-se imediatamente em seu quarto, cair de joelhos e pedir ao Senhor: por favor, não tendes mais confiança em mim? Mandai-me alguns problemas. É de se perguntar o que foi que aconteceu a este nosso grande e livre país. Somos descendentes de uma raça outrora grandiosa, cheia de problemas, que não eram poucos, mas acaso nossos antepassados viviam se lamentando e implorando de joelhos que algum governo caridoso tomasse conta deles? Nunca. Eles sabiam cuidar de si próprios e construíram a maior economia de que o mundo tem notícia. Uma economia que gerou mais bens e serviços do que qualquer outra da longa história da raça humana. Será que essa raça se extinguiu? Será que atingimos uma época tão superficial em matéria de raciocínio que de fato julgamos estar sendo maltratados por um destino cruel por causa dos problemas que nos têm surgido? Nossos antepassados eram filósofos. Eles sabiam que os problemas são algo inerente à estrutura do universo. Compreendiam que o propósito do Criador é fazer dos homens fortes capazes de enfrentar as vicissitudes da existência, os duros fatos da vida terrena, sem se curvar, mas antes adotando uma atitude criativa e decidida diante de tudo isso. Nossos avós, por serem naturalmente filósofos, sabiam que a única forma de se chegar a ser forte é lutando. Nós nos tornamos mental e espiritualmente fortes ao resistir às dificuldades, aos obstáculos, aos sofrimentos. Aí está o valor disciplinador de um problema no desenvolvimento da pessoa. Ele fomenta o discernimento, a força e a capacidade genérica de viver de forma construtiva. O falecido Charles F. Boss Kettering, famoso cientista, colocou na porta de seu laboratório de pesquisas na General Motors o seguinte aviso, para que seus auxiliares e ele próprio o lessem e tivessem sempre presente: não quero saber de seus sucessos, que só me enfraquecem, mas de seus problemas, que me fortalecem. Na verdade, podemos ficar sabendo muita coisa acerca do estado de nossa saúde mental ao anotar nossas reações diante dos problemas. Se a atitude for de queixa, lamúria, inconformismo, é evidente que estaremos precisando de ajuda. Contudo, se aceitarmos com calma os problemas como coisa da vida e acharmos que eles talvez redundem em nosso benefício, então se poderá dizer que gozamos de saúde mental normal. Daí a ênfase que colocamos no princípio: querer é poder.
Durante algum tempo estive ligada a uma clínica na qual psiquiatras, psicólogos e clérigos de todos os credos colaboravam no tratamento e encaminhamento de pessoas portadoras de problemas. Aliás, em colaboração com o conhecido psiquiatra Dr. Smiley Blanton, fui um dos fundadores dessa instituição há mais de 4 séculos. Em consequência, professo grande apreço pelos psiquiatras e tenho em grande conta o valor profissional dessa classe, constituída por homens e mulheres dedicados e altamente sensíveis às necessidades humanas, bem como por pessoas criativas no trato que dão aos problemas pessoais. Em virtude no apreço que tenho por eles, talvez o leitor me desculpe por repetir aqui uma divertida história publicada pela imprensa de Nova York. A Associação Americana de Psiquiatria realizava uma convenção de 4 dias num hotel localizado na 7ª Avenida de Nova York. O hotel fervilhava de psiquiatras por todos os cantos e o saguão vivia sempre apinhado. Na frente do hotel localizava-se Penn Central Railroad Station, em cujas imediações desde tempos imemoriais os pombos tinham fixado seu quartel-general e, tanto quanto se sabia, tratava-se de pombos bem organizados, emocionalmente sãos e inteiramente integrados, que cuidavam unicamente de levar sua vidinha de pombos. Mas, ao que parece, a instabilidade emocional das multidões, em contínua movimentação no local, contagiou um desses pombos, que, por assim dizer, endoideceu. Não se sabe como o referido pombo foi parar no saguão do hotel, onde entrou a fazer evoluções sobre a cabeça dos psiquiatras. Sabe-se, de fonte fidedigna, que os passeios dos pombos pelo saguão no hotel duraram 2 dias inteiros, sem que nenhum dos congressistas tivesse confessado a qualquer dos colegas que andava de fato vendo um pombo voejando por ali. Na clínica a que há pouco me referi, tínhamos praticamente todos os problemas humanos conhecidos. Havia ali o problema da preocupação, por exemplo. Curioso é que a palavra inglesa worry, preocupação, deriva aparentemente de uma antiga palavra anglo-saxônica que significa estrangular ou sufocar. Se alguém agarrasse pelo pescoço, cortando-lhe o ar, tal pessoa estar-lhe-ia fazendo dramaticamente o mesmo que você próprio quando permanece preocupado durante muito tempo. Lutar, eis o grande problema. Outros problemas incontradiços em nossa clínica eram o medo e a ansiedade, sendo essa última uma contínua sensação de que alguma coisa horrível estava por acontecer. O falecido Dr. Blanton chamava a ansiedade de a grande praga do mundo moderno. Lutávamos também com problemas de culpa e ressentimento, somados aos de drogas, ao alcoolismo, às dificuldades matrimoniais e às crises próprias da juventude. Tínhamos tudo isso e muito mais, mas, segundo o Dr. Blanton, um dos principais problemas era o profundo conflito interno, uma sensação de impertinência e inferioridade, sentindo a pessoa que simplesmente não tinha a necessária capacidade para fazer frente aos problemas banais da vida. Em consequência de minha atuação nesse terreno, fiquei sabendo da existência de 3 condições vitais no trato de todos e quaisquer problemas. 1. Conhecimento. 2. Pensamento. 3. Crença. Ou, por outras palavras, saber pensar e crer. Mais tarde, minha experiência com pessoas veio provar a exatidão de minhas constatações iniciais.
Quando tomamos conhecimento das raízes do nosso problema, damos um passo gigantesco rumo à sua solução. Praticamente todos os problemas cedem diante do conhecimento e da compreensão, mas assumirão proporções descabidas quando deixamos de examiná-los. A inteligência humana é um fator poderoso quando estuda e analisa todas as facetas de um problema, até dispô-lo metodicamente para uma tomada de posição. Costuma-se então descobrir que o problema que aparentava ser não apenas complexo, mas também potencialmente destrutivo, talvez contenha possibilidades notavelmente criativas de solução. Você tem um problema? Parabéns! Recordo-me de uma conversa com W. Clement Stone, presidente da Combined Insurance Co. of America, quando estivemos envolvidos num projeto que se transforma num autêntico problema. Telefonei ao Sr. Stone e lhe disse: estamos com um problema. A resposta dele foi simplesmente assustadora. Parabéns! Mas retruquei: não estou brincando, a coisa é séria. O Sr. Stone não se deixou impressionar. Nesse caso, 2 vezes parabéns. E acrescentou: lembre-se sempre, a toda desvantagem corresponde uma vantagem. Em seguida, perguntou se tínhamos procedido a uma completa e detalhada análise do caso. Tínhamos enfocado cientificamente o assunto. Havíamos procurado orientação competente? Em suma, conhecíamos todos os aspectos do problema ou estávamos simplesmente apatetados diante dele porque, na superfície, aparentava encerrar dificuldades incomuns? Examinemos de fato o problema, disse o Sr. Stones, em todos os seus componentes e vejamos o que há de errado. Em seguida, recolocaremos tudo no devido lugar. Estudamos a situação até adquirir completo domínio dela, e o desfecho que no início se afigurava por inteiro desfavorável mostrou-se altamente desejável. Na verdade, decomposto em suas partes constitutivas, o problema forneceu valores que de outra forma jamais teriam sido identificados. Portanto, trate de conhecer o seu problema. É mais do que provável que ele seja um amigo seu, não um inimigo. Tive a aventura de, ao longo dos anos, ficar conhecendo homens bem-sucedidos que, ao menos em parte, deviam seu sucesso ao conhecimento que possuíam de seus problemas. Esses homens não se deixavam esmagar por eles e, menos ainda, se deixavam amedrontar. Ao contrário, faziam um estudo frio e realista do caso, examinando bem a situação de todos os ângulos possíveis. Pediam conselhos a peritos ou a outras pessoas que já tinham enfrentado problemas semelhantes. Perscrutavam e examinavam, desmontavam cuidadosamente o problema, até não restar nada que lhes fosse desconhecido. Lançando mão unicamente da inteligência, eles conseguiam dominar a questão, resultando sempre daí grande discernimento. E o discernimento é capaz de superar qualquer situação, por mais misteriosa e insustentável que pareça. Um amigo inesquecível foi Harlow B. Andrews, e Syracuse, Nova York, homem de negócios de notável capacidade. Sr. Andrews era homem extraordinariamente sensato, dono de inteligência penetrante e sutil. Seu conhecimento dos homens era agudo e intuitivo. Na minha juventude, quando eu precisava de algum conselho, sabia exatamente onde procurar. O tipo de discernimento capaz de me proporcionar respostas realmente válidas. Andrews não perdera nada no processo do aprendizado da vida, conquanto sua educação formal fosse algo limitada. Certa vez presenciei quando um professor universitário felicitou por nunca ter frequentado o curso superior.
receio que talvez lhe tirássemos a sua espantosa sensatez natural, transformando-o num autônomo igual a nossos formandos. Observou o professor com um sorriso, possivelmente levando a sério o que dizia. Seja como for, Harlow Andrews sabia como lidar com problemas. Isso ficou demonstrado quando fui procurá-lo certa vez devido a um caso que muito me intrigava. Ele ouviu-me atentamente enquanto eu traçava um esboço da situação para ele. Com sua perspicácia, selecionasse as coisas que ia escutando. De imediato captou a essência do problema e entrou a analisá-lo com perícia, conforme mostram as perguntas que formulou. 1. Você fez um estudo completo e detalhado de todos os fatores envolvidos no caso? Acho honestamente que está por dentro de tudo? E tratou de fazer-me algumas perguntas destinadas a apurar até onde eu estava familiarizado com a matéria. 2. Seu material está tão concisa e claramente organizado como deve? Bem, vamos juntar tudo de novo. A seguir, ele se entregou a um estranho procedimento cuja eficácia não raro me vem à mente e tem me servido para enfrentar de forma criativa bom número de problemas. O Sr. Andrews pôs-se a caminhar em volta da mesa, fazendo com as mãos movimentos de quem amontoava alguma coisa, como que pretendendo juntar todos os elementos do problema. Em seguida passou a apontar para o problema acumulado, com um dedo comprido e nodoso. Sr. Andrews sofria de artrite e por isso tinha o dedo recurvo e cheio de nós nas juntas. Mas aquele seu dedo torto funcionava melhor que o dedo reto de muita gente. Por fim, ele disse: ouça, em todo problema existe um ponto fraco. Negócio é procurar até encontrá-lo. Acabo de encontrar o ponto fraco de nosso problema. E a seguir, ele meteu o dedo no problema, mais ou menos como os cães metem os dentes num osso, até decompô-lo em pedaços. Tais pedaços, no entanto, permitiam agora distinguir certa ordem. Andrews encontrou a resposta, e a solução que ele deu mostrou-se eficaz. Use a cabeça, filho. Quando surgir alguma dificuldade, estude as coisas até conhecê-las por completo. Depois, localize o ponto fraco, decomponha o problema e o resto ficará fácil. Pensando, resolve-se qualquer coisa. E a segunda técnica é o pensamento. Pense e torne a pensar, desde que exercite a vontade, a paciência, a tranquilidade mental. Você será capaz de resolver qualquer coisa através do raciocínio. Sua grande ferramenta é a inteligência. Com ela você pode dominar quaisquer condições e circunstâncias, ou ainda qualquer problema, por difícil que possa parecer. Você é capaz de tudo, de pensar assim e principalmente de pensar direito. Thomas A. Edison disse que a única razão pela qual precisamos do corpo é para carregar o cérebro. O cérebro predomina, talvez por isso esteja colocado no alto do corpo, no crânio. O que Edison pretendeu dizer, está claro, é que todas as coisas, nossa existência cotidiana, nossos êxitos, nossa felicidade, nosso futuro, são determinadas na mente. Nessa função que atua no interior do cérebro. No cérebro é que está a memória, o discernimento, o sonho, o pensamento. Poeticamente, essas funções foram atribuídas ao coração, mas uma vez que o coração é um instrumento cujo ofício é bombear o sangue, é na mente com sua capacidade de pensar que se encontra a verdadeira essência do homem. A mente, em verdade, é você, e é ali que reside a alma ou o espírito humano. Contudo, por hábito, quando sobrevém algum problema, a tendência é reagir de forma emocional e não pensar. A mente que não se encontre sob controle frio e lógico, envia estímulos emocionais aos nervos, até mesmo ao estômago, o local o qual, em reação de pânico, se convulsiona.
nós ficamos nervosos, despertando em plena noite, sentindo frio e calor por todo o corpo, a boca seca, coração palpitante. Mas por que eu? Gritamos. Por que terei de enfrentar uma situação dessas? Não sei para quem apelar. A resposta, evidentemente, é apelar para a própria inteligência. Pensar, pensar e pensar. Todas as respostas a seus problemas estão em sua mente, mas estão sendo bloqueadas por violentas reações emocionais, o pânico, inclusive. Uma coisa é certa, a mente humana não funcionará de forma criativa enquanto estiver quente. Só quando estiver fria, totalmente fria, terá ela percepções factuais, racionais, intelectuais que produzem as autênticas soluções. Durante todo o tempo, fundamente reprimido no subconsciente, encontra-se em fermentação um processo de solução de problemas. Normalmente, as ideias de como enfrentar a situação estão tentando aflorar a superfície. Lembre-se de que sua inteligência deseja sempre ajudá-lo e o fará se você lhe o permitir. Mas o pânico, a histeria e até mesmo reações relativamente brandas mantêm a superfície da mente em estado de convulsão, tornando impraticável as grandes percepções emergirem das profundezas do subconsciente. De modo que o primeiro passo, sempre que deparamos com um problema, é conseguir manter a calma. Isso talvez exija o exercício da disciplina, mas que mal há na disciplina. Hoje em dia, a disciplina é um aspecto pouquíssimo usado na personalidade. Mantenha-se calmo, resolutamente e procure permanecer assim. Consiga o equilíbrio emocional e agarre-se a ele com todas as suas forças. Quando surgir um problema, não esquente. No surpreendente linguajar do jovem moderno existe uma frase tão sensata e sutil que mereceria eternizar-se, se fosse mais amplamente praticada. Todos, inclusive o próprio país, aproveitariam o imenso. Consiste a frase em duas palavras: não esquente. De modo que quando algum problema sério lhe surgir na vida, sua tendência for tornar-se tenso e preocupado por isso, esteja preparado para não esquentar, nunca, e diga a si, de si para si: bem, cá está o problema, deixe-me examiná-lo com cuidado e determinar-lhe os fatores componentes. Ponderei com calma suas implicações, dei pensar de verdade, nada mais. Em hipótese alguma, reagirei emocionalmente. Quando enfocamos um problema por esta forma, nossa mente de pronto entra em ação e todo o nosso poder mental e espiritual também será imediatamente liberado. Nossa inteligência se apossará do problema, literalmente extrairá ideias dele, além de um raciocínio frio e racional. Sugiro-lhe também o emprego da oração. Que é a oração senão uma forma de transmissão de pensamento? Por meio dela, podemos invocar o poder da mente divina, onde repousa toda a sabedoria. A oração, na verdade, é uma linha de comunicação através da qual vêm as percepções, as intuições e novas compreensões. Com duas mentes calmas trabalhando num problema, a de Deus e a sua, você estará feito. Lembre-se disso, você é capaz de pensar assim, porque todas as ideias que necessita para resolver qualquer problema estão em torno de você, tanto dentro quanto fora de sua mente. Reações frias irão abrir as linhas de comunicação através das quais as ideias fluirão até você. Um dos grandes gênios das ideias dos tempos mais recentes foi o primeiro Henry Ford, um dos criadores do automóvel. Um biógrafo, ao descrever o Sr. Ford como pensador, disse: perguntei certa vez a Ford de onde vêm as ideias. Em frente dele,
Sobre a mesa havia uma espécie de pires. Ele virou ao contrário, tamborilou os dedos sobre o fundo do objeto e disse: sabemos que a pressão atmosférica está agindo sobre este objeto, a razão de 14 libras por polegada quadrada, mas não podemos vê-la, nem senti-la. Sabemos, contudo, que ela existe. O mesmo sucede com as ideias. O ar está cheio delas. Elas vivem a nos bater na cabeça. Basta descobrir o que queremos. Depois podemos deixar tudo de lado e ir trabalhar. De repente, a ideia que desejamos se apresentará, pois o tempo todo ela estava ali presente. Certo dia, tornei-me testemunha de que o conceito de fato funciona. Ao almoço, Ford conversava comigo e com William J. Cameron, que fazia as transmissões radiofônicas da companhia. Súbito, seu corpo espigado se retesou. A expressão de seu rosto vivaz até ali transformou-se na de um sonâmbulo, e ele disse: mais para o vazio do que para qualquer de nós em particular. Ah, na verdade, não estou pensando nisso. Sem mais palavras, Ford ergueu-se e afastou rapidamente. Uma ideia que ele procurava tinha acabado de se apresentar, e ele tinha ido providenciar alguma coisa. Cameron observou: isso acontece com frequência? Talvez não o vejamos durante uma semana. Henry Ford era uma fria máquina de pensar, embora um caloroso ser humano. Diziam em Detroit que o senhor e a senhora Ford compunham um casal raro. Ela era a crente e ele o pensador. Tremenda combinação, pensar e crer. Uma combinação invencível, desde que não esquentemos e pensemos sempre. Fred, o pensador. O fato de que podemos nos sair airosamente no trato dos problemas lançado mão do raciocínio é ilustrado por Fred, um meu amigo de 16 anos de idade. Quando chegou o verão, Fred disse ao pai: papai, não quero sugá-lo todo o verão, quero arranjar emprego. Depois que o pai se refez da surpresa, disse: está bem, Fred, tentarei conseguir um emprego para você. Mas talvez não seja possível, porque os empregos andam escassos ultimamente. Você não está me entendendo, papai. Não quero que me consiga um emprego algum. Eu mesmo vou conseguir. E, além do mais, não seja tão negativo. Conseguirei um emprego ainda que o mercado de trabalho esteja ruim. Existem tipos que sempre arranjam emprego. Que tipos são esses? Indagou o pai cético. Os tipos que pensam, retrucou o filho. Tudo quanto temos o que fazer é pensar de verdade. Nunca ficar perturbados ou pessimistas, pensar e pensar positivamente. Um garoto e tanto, na minha opinião. Fred percorreu os anúncios de colocações e encontrou uma que lhe convinha. Os candidatos deveriam apresentar-se na rua 42, às 8 horas da manhã. Fred estava lá, não às 8, mas às 7h45, e foi encontrar uma fila de 20 rapazes à espera da secretária do homem que oferecia o emprego. Pois bem, Fred tornou-se o 21º elemento da fila. Fred examinou com o olhar os seus rivais e foi obrigado a reconhecer que se tratava de um grupo de rapazes altamente simpáticos. Se eu fosse o chefe, disse ele com os seus botões, contrataria qualquer um deles. Mas Fred não queria que nenhum dos moços conseguisse o emprego. Ele queria para si. Era um candidato, mas como conseguiria despertar suficiente atenção para competir com êxito? Ali estava o problema. Como deveria agir? Segundo Fred, havia apenas uma coisa a fazer: pensar. De maneira que ele entregou-se ao doloroso, porém estimulante processo. Pensou. Quando pensamos de verdade, acabamos sempre com uma ideia. E Fred teve uma ideia. Apoiando um pedaço de papel,
Ele rabiscou ali alguma coisa, dobrou com cuidado, caminhou para a secretária, curvou-se respeitosamente e disse: Senhorita, é de grande importância que o seu chefe receba imediatamente este bilhete. A secretária era uma veterana e, caso se tratasse de um menino como qualquer outro, teria dito: perda de tempo, filho, volte para o seu lugar na fila. Mas ela deu-se conta de que aquele não era um menino como outro qualquer. Ele desprendia como que a aura de um executivo bem-sucedido. A secretária tomou o papel nas mãos. Muito bem, quero ver o bilhete. E ao fazê-lo sorriu. Levantou-se logo da cadeira, entrou na sala do chefe e depositou o pedaço de papel sobre a mesa. Ao ler que estava escrito, o chefe riu alto. Eis o conteúdo do bilhete. Prezado senhor, sou o 21º rapaz da fila. Não resolva nada antes de falar comigo. Fred conseguiu ou não o emprego? Enfrentara ou não os problemas que lhe surgirem na vida? Claro que conseguiu e claro que enfrentara, pois desde cedo ele aprendeu a pensar. Um pensador consegue sempre resolver qualquer problema. Ele é capaz de resolvê-lo, de eliminá-lo, ou é capaz de desenvolver alguma ideia que lhe permita viver com o problema. De modo que o princípio muito simples é: não reaja emocionalmente. Pense, torne a pensar. E ao demais, reze, torne a rezar. Pois quando você reza, Deus Todo-Poderoso está pensando com você. E ele evidentemente é um pensador e tanto. Mas você, leitor, poderá dizer que está tudo muito bem, mas o Senhor desconhece o seu problema. O meu é realmente duro, não há como sair dele. Por mais que eu pense, não chegarei a coisa alguma. E sei que estou dizendo, pois pensei e rezei até rachar e não consegui nenhum resultado. Bem, acontece que o autor não trabalhou durante tantos anos com seres humanos sem ficar sabendo algo cerca dos desagradáveis, dolorosos e desanimadores problemas com que se defrontam as pessoas. Na verdade, trata-se de problemas sérios e graves. Existem na vida coisas inevitáveis, para as quais aparentemente não se abrem alternativas, e há coisas com as quais temos que aprender a viver. O grande psiquiatra Freud disse: o principal dever do ser humano é suportar a vida. À primeira vista, essa pode parecer uma afirmação heróica, e é. Ademais, não carece de profunda veracidade. Mas, se tudo terminasse aí, a vida seria de fato sombria. Prefiro colocar-me na posição de que o principal dever do ser humano é dominar a vida. E com toda a dificuldade e dor, podemos conseguir exatamente isso se rezarmos, pensarmos, trabalharmos, estudarmos e acreditarmos. Eis uma verdade absoluta. Água gelada grátis. Assim é que o pensador positivo e o crente positivo sabe que existe sempre a seu dispor uma ideia que o levará a uma solução. E ele decide encontrar essa ideia dinâmica e criativa. Este é o nosso terceiro ponto, a crença. Como Ted e Dorothy Husted, por exemplo, em dezembro de 1931, Ted, um farmacêutico e sua mulher Dorothy, ex-professora, compraram um pequeno drugstore na cidade de Uau, Dakota do Sul. A população local era naquela época de 300 almas. O casal andara procurando uma cidade com uma escola e uma igreja católica onde pudesse assistir diariamente à missa. Uau preenchia tais requisitos. Além disso, jactava-se de ter médico próprio. Contudo, naquela época, havia outros aspectos de Uau que desanimariam as almas mais intrépidas, como um lugar onde deitar raízes, um lugar para chamar de lar. Os turistas que viajavam entre Black Hills
e Badlands apenas por acaso iam ter a valsa e costumavam referir-se ao lugarejo como um centro geográfico do fim do mundo. Zona agrícola, a área tinha sofrido toda a espécie de catástrofes naturais, seca, pragas agrícolas, gafanhotos e assim por diante, antes que a Grande Depressão se encarregasse de piorar consideravelmente as coisas. O ano de 1932 não era a ocasião mais propícia para estabelecer empreendimentos comerciais. Mas se quisermos esperar sempre pela época mais propícia, talvez tenhamos que permanecer longo tempo na expectativa. A poeira tinha uma espessura de muitos centímetros sobre a terra. Gritada pelo intenso calor daquele verão, os ventos que sopravam sobre Badlands erguiam toneladas de pó, atirando-os ao céu, quase tampando a luz do sol. Os poucos turistas que atravessavam a cidade, trilhando suas empoeiradas em veículos desprovidos de ar-condicionado, padeciam com o calor abrasador e a poeira sufocante. Gargantas ressequidas, línguas de fora, ninguém praticamente punha os pés no drugstore, de maneira que Ted e Dorothy Husted tinham tempo de sobra para pensar e rezar. Isso foi muito bom. Caso contrário, talvez tivessem tido tremenda ideia que os lançou no caminho do mais retumbante sucesso. O problema era atrair os desconsolados turistas das rodovias principais para a cidade e para a drugstore, de modo que o casal começou a pensar à procura de ideias. Ambos oraram pedindo discernimento. E quando fazemos isso, as ideias sobrevêm com certeza. E veio uma ideia, em forma de pergunta. Que coisa, mais do que qualquer outra, desejariam aqueles cansados, empoeirados e exaustos viajantes? Resposta: um belo copo d'água bem gelada. Água gelada grátis no drugstore de Wow. Ted e Dorothy dirigiam-se para os arredores da cidade e ali colocaram alguns letreiros interessantes, poucos no princípio, e as coisas começaram a acontecer. Clientes potenciais começaram a descobrir o caminho no drugstore. Animados, marido e mulher começaram a fixar um número de cartazes cada vez maior. E antes que o verão terminasse, eles se espraiaram por cerca de 30 quilômetros, espalharam por cerca de 35 quilômetros em ambos os sentidos da rodovia. Água gelada grátis, Wow Drugstore, ou Wow Dakota do Sul. Posteriormente, em virtude do espírito de iniciativa de Husted e do entusiasmo de amigos e turistas, os anúncios do drugstore passaram a tapetar o país de ponta a ponta. Chegaram até as capitais europeias e aos mais remotos rincões do mundo. As paredes do estabelecimento estão cobertas de fotografias e letreiros afixados nos lugares mais improváveis, como a Grande Pirâmide, o Polo Norte, o Paralelo 38 na Coreia. O retrato tirado em frente ao Taj Mahal na Índia mostra um cartaz com os dizeres 19 mil quilômetros para o Al-Drug de Ted Husted e uma flecha indicativa. Atualmente, faz já alguns anos que os farmacêuticos oferecem água grátis aos fregueses, mas Ted e Dorothy Husted foram os primeiros a fazê-lo. Resultado? Todos os dias, uma multidão de cerca de 6 mil pessoas se acotovelavam no seu drugstore, tornando dos mais concorridos do país. E que foi que possibilitou o resultado tão notável? O fato de duas pessoas não reagirem emocionalmente a um problema difícil, de não desanimarem nem desistirem. Em lugar disso, elas pensaram, rezaram e acreditaram, e surgiu, afinal, a grande e salvadora ideia. Portanto, além do conhecimento, é preciso pensar, e a isso acrescentar a fé. Fé em que todos os problemas têm solução
em que todos os problemas podem ser superados, em que podemos lidar com eles, e finalmente fé em que somos capazes de resolvê-los. A fé é uma força extraordinariamente poderosa. Seja um emissor de pensamentos positivos de fé e eles tenderão a produzir resultados positivos. Assim como os pensamentos descrentes afastarão o sucesso, assim também a crença pura leva a notáveis conquistas. Fórmula infalível de sucesso. Em Hong Kong, conheci um homem de negócios bem-sucedido, chinês, que mora numa bela casa e vive ativamente empenhado na promoção do bem-estar da comunidade. Mas nem sempre ele foi assim. Há coisa de 20 anos, com a mulher e 2 filhos, ele fugiu a pé da China Vermelha, vindo para Hong Kong, votando com os pés na liberdade, conforme costuma descrever o acontecido. Porém, centenas de milhares de outras pessoas estavam fazendo o mesmo, e logo Hong Kong ficou inundada por alguns milhões de refugiados. Isso veio impedir que os recursos da colônia pudessem alimentar e, menos ainda, abrigar aquela multidão de adeptos da liberdade. Aqueles dentre nós que visitaram Hong Kong na época devem responder-se das difíceis condições de vida dos refugiados. Qualquer coisa servia de moradia: caixotes velhos, pedaços de latas, até mesmo pedaços de papelão eram montados a fim de abrigar dos elementos. Mais tarde, o governo criou um esplêndido plano habitacional e já na minha última visita os barracos pareciam coisa do passado. O homem que falo costumava quedar-se abatido à porta de seu barraco, depois de ter inutilmente percorrido as ruas à procura de emprego. Sua família comia diariamente da sopa dos pobres, e ele, desanimado, se perguntava que coisa reservaria o destino para sua mulher, para os seus filhos e para ele próprio. Acaso haveria algum futuro em seu futuro? Como poderia melhorar as condições de vida da família? Ali estava o problema, e grande problema sem dúvida. Fugindo da China Vermelha, apenas com a roupa do corpo, ele trouxera consigo um pequeno exemplar do Novo Testamento. Diariamente punha-se a ler. Um belo dia deparou com a seguinte declaração: tudo posso naquele que me fortalece. Isso teve sobre ele o efeito de um raio. Tudo parecia coisa incrível, mas naquele átimo ele tornou-se crente deveras. Ele era capaz, sabia que o era, de alcançar as coisas melhores. Mas o problema era tão esmagador. Como principiar? O homem rezou, pensou, estudou, creu. Depois disse ele: encontrei a minha fórmula, a fórmula que me levou ao êxito. Certo dia, decidi acreditar que era capaz. E em voz alta perguntei: por que não? Tudo, porém, parecia tão audacioso. Mas, mesmo assim, por que não? Comecei a procurar oportunidades, mas com a nova crença de que iria encontrá-las. Eu tinha agora motivação para ir em frente, para pensar, para procurar, e quando veio o primeiro emprego, trabalhei nele com tal afinco que se diria tratar-se do emprego mais importante do mundo. A seguir, acrescentei mais algumas palavras espantosas: sou capaz e vou fazer. E por fim a afirmação sou capaz e vou fazer passou a ser igual a fiz. Esta é a fórmula através da qual meu problema ficou resolvido. E ela serve para resolver qualquer problema. Por que não? É igual a sou capaz, é vou fazer, é igual a fiz. Aí está, conhecimento, pensamento, crença. Algum problema, portanto? Você é capaz de resolvê-lo. Querer é poder. Agora, uma recapitulação. Quais são os princípios para a solução dos problemas enumerados neste capítulo? 1. Um problema é intrinsecamente bom e não intrinsecamente mau, como geralmente se afirma. 2. Apenas gente viva tem problemas. Quanto mais problemas você tiver, mais vivo estará. Portanto, alegre-se, porque tem problemas.
Reúna toda a soma possível de conhecimento acerca de seu problema. Conhecimento do problema é a chave para a boa solução. 4. Quando surgir um problema, não reaja emocionalmente, não esquente. 5. Cabeça quente não funciona, é preciso manter a cabeça fria. 6. Pense, a ideia salvadora está sempre em sua mente, descubra. 7. Creia que você é capaz. Creia que a solução do seu problema é possível. Coisas estupendas acontecem ao crente. Acredite, portanto, que a resposta virá, e ela virá mesmo.